Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 67 e mantê-la aberta, conferindo aquilo que está sendo falado, lembrando que continuamos em espírito de adoração e o ato de ouvirmos é também um ato ativo. A igreja continua envolvida, ela é passiva no falar, no sentido de que ela só agora ouvirá a palavra de Deus, mas é um ouvir ativo, atento, desejoso de aprender, de ser edificado, alimentado, de ouvir a voz do Senhor que ecoa na sua palavra. Salmo de número 67, as nações rendem graças ao mestre de canto para instrumentos de corda, é um salmo, um cântico. Diz assim a palavra do Senhor: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Meus amados irmãos, vivemos em uma época em que a palavra bênção, que é uma palavra que nós costumamos muito usar, se tornou um dos termos mais utilizados e talvez um dos mais distorcidos dentro do vocabulário cristão. É comum nós dizermos, e não estamos errados em dizer, Deus te abençoe, mas frequentemente não pensamos no que seria Deus abençoar alguém. Ou isto foi uma bênção, ou o culto foi uma bênção, ou aquilo foi uma bênção, muitas vezes como sinônimo de algo que me emocionou de alguma forma, ou de algo belo. Numa distorção ainda maior, em muitos círculos, falar da bênção se tornou sinônimo de prosperidade, de sucesso e realização pessoal. E o problema, meus irmãos, é que, ao fazermos isso, revelamos uma compreensão tanto egoísta quanto superficial daquilo que a Escritura chama bênção. Eu me lembro de, certa vez, ter ouvido um pregador, não sei se veio dele essa frase, uma definição tão curta quanto profunda e verdadeira do que é bênção. Ele disse: bênção é tudo o que nos aproxima de Deus, e maldição é tudo o que nos afasta dele. Então, se algo me traz sofrimento, angústia, e até algum tipo de dano temporal, mas me aproxima de Deus, é bênção. Se algo me dá prazer, alegria, conforto, mas me afasta de Deus, é maldição. Só esta definição já mostra como muitas vezes nossa definição de bênção é distorcida. Nós demonstramos especialmente o egoísmo quando falamos de bênção de três maneiras. Em primeiro lugar, quando nós oramos pedindo a bênção de Deus, como se fosse um dever dele e um direito nosso. Quantas vezes já ouvimos expressão como eu quero a minha bênção? Eu espero que não tenha ninguém aqui que faça isso hoje, porque senão eu vou concluir que você é surdo, porque você tem ouvido deste púlpito, seja quem esteja pregando, que esta é uma visão totalmente distorcida. Mas às vezes a gente pensa na bênção que Deus tem para mim. Muitas vezes nós falamos como se nós fôssemos credores e Deus o nosso devedor. Mas as bênçãos do Senhor, nós temos aprendido isto, não são moedas de troca.
e sim uma expressão gratuita da sua graça soberana. Aquele que nos abençoa faz por misericórdia, não por obrigação. Em segundo lugar, nós demonstramos também egoísmo quando pensamos em bênção apenas em termos de benefícios temporais. E aqui mesmo um presbiteriano muitas vezes pensa assim: bênçãos temporais como saúde, emprego, casa própria ou êxito profissional. É claro que estas coisas poderiam e podem ser consideradas bênçãos, mas não devemos esquecer que elas são passageiras e que a verdadeira bênção espiritual é a presença de Deus conosco, é a comunhão com Cristo, um favor que não depende das circunstâncias. Quando nós reduzimos as bênçãos ao que é terreno, nós perdemos de vista o que é eterno. Como ressaltou Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. Mas em terceiro lugar ainda, nós revelamos desconhecimento também do propósito da bênção, quando fazemos dela um fim em si mesma. Somos mais inclinados a desejarmos ser abençoados para satisfazer nossos próprios desejos, do que para glorificar o abençoador. Você sabe por que Deus nos incita a orar e suplicar a Ele por aquilo de que nós temos necessidade? Calvino refletiu bastante sobre isso. E ele falou que uma das razões é nos ensinar a dependência de Deus. Outra razão é nos incitar à gratidão quando Ele nos responde, para que o seu nome seja glorificado. Então, a busca pela bênção, quando nós não pensamos nisso, que o alvo é glorificar o abençoador, ela se transforma em uma idolatria disfarçada de espiritualidade. O coração deixa de anelar por Deus e passa a ansiar pelas dádivas que Ele pode conceder. Essas três perspectivas, irmãos, que eu expus de maneira breve, expõem uma compreensão distorcida e autocentrada da vida cristã. Frequentemente, nós nos esquecemos de que as bênçãos de Deus não são troféus para a nossa exaltação, mas instrumentos para a sua glória. No Salmo 67, o salmista exatamente está a nos corrigir com clareza. Ele ora por bênção, sim, mas observe que essa palavra bênção ocorre aí no verso 1, e depois ela vai ocorrer de novo no verso 6 e no verso 7. Por 3 vezes ele roga a Deus que abençoe, mas há um propósito, ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Qual é o propósito da bênção de Deus sobre o seu povo? Para que todas as nações conheçam a sua salvação. Assim, meus irmãos, a verdadeira bênção não nos isola, mas nos envia. Não termina em nós, mas transborda em outros. E é justamente a partir dessa compreensão correta da bênção, como expressão da graça de Deus e meio para a salvação das nações, que o Salmo 67 deve ser lido. E para entendê-lo bem, é necessário observar rapidamente a sua estrutura e o contexto em que foi composto e o propósito possível que o inspirou. Entre os salmos que exaltam a bondade de Deus e celebram o seu favor sobre o seu povo, o Salmo 67 ocupa um lugar especial. Ele é um salmo missionário. É difícil até dizer isso, porque há muitos salmos missionários, mas o Salmo 67, ele se manifesta como um salmo missionário de uma maneira bem especial. Ele proclama a bênção divina como fonte de alegria e instrumento de missão. A bênção divina, preste atenção, se você não lembrar de mais nada, você tem aqui um resumo da mensagem. A bênção divina não é apenas expressão de alegria, mas ela também é um instrumento da nossa missão. O salmista, observe e reconhece que as bênçãos concedidas a Israel não têm um fim em si mesmas. Elas apontam para um propósito maior, que todos os povos conheçam e glorifiquem o Senhor. Então, trata-se de um cântico breve, porém profundo, no qual o louvor
a proclamação, a adoração e a missão se entrelaçam. Louvor e proclamação, adoração e missão se entrelaçam. O coração, meus irmãos, que se alegra em Deus, também será invariavelmente movido a anunciar o seu nome. Aqui nós aprendemos então que a verdadeira adoração não é apenas gratidão, mas é disposição em compartilhar a graça recebida com o mundo. Então o Salmo pertence a um pequeno conjunto, eu não sei se você notou, que vai do 65 e termina no 68. Nesses salmos, o que eles têm em comum é que, ao que parece, eles foram compostos para celebrar as festas santas de Israel. Por isso que você vai ver o tom de alegria e gratidão, a menção à fertilidade da terra, que é evidente, a gente já mostrou isso quando a gente falou sobre a superabundante graça, sobre a graça em plenitude, Salmo 65, Salmo 66, e no Salmo 68 ele vai falar especialmente da vitória de Deus contra os seus inimigos. Então, provavelmente, este salmo foi escrito para uma festa de colheita, como, por exemplo, a festa de Pentecostes. E isso é significativo porque, quando Israel celebrava a bênção de uma produção abundante, ele não celebrava apenas isto, ele proclamava o nome do Senhor, pensando que haverá uma colheita maior. Então, logo esse tom de alegria pela fertilidade da terra vai se ampliar para um horizonte universal. A bênção derramada sobre Israel deveria alcançar todas as nações. E com base nessa estrutura, nós notamos que o Salmo 67, então, não é só uma oração por bênção, mas é um cântico missionário. Ele começa com o clamor de um povo, alcança o louvor de todas as nações e termina com a certeza de uma colheita espiritual, pela qual o Senhor será temido em toda a terra. Então eu quero tratar desse tema, e o título da nossa mensagem é Uma Bênção para Todas as Nações. Uma bênção para todas as nações. Nós veremos aqui que no verso 1 e 2, o salmista fala sobre o resplandecer do rosto do Senhor sobre o seu povo. Eu intitularia esse primeiro ponto, da luz à missão. Deus faz resplandecer o seu rosto sobre o seu povo. Da luz à missão. Deus faz resplandecer o seu rosto sobre o seu povo. Segundo ponto da nossa mensagem, da missão ao louvor. As nações louvam o Deus justo e soberano. E o terceiro e último ponto, do louvor à plenitude. A bênção se espalha e toda a terra o teme. Então, primeiramente, da luz à missão. Deus faz resplandecer o seu rosto sobre o seu povo. Se nós olharmos o ensino da palavra de Deus, nós vamos ver como tudo combina. Qual é a petição do salmista? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós o rosto. É uma linguagem poética e bela. A ideia é que a glória, como se nós pudéssemos enxergar o rosto de Deus. Aqui ele está usando o que a gente chama de antropomorfismo. Deus manifesto em forma humana. Mas é mais do que isso, porque de fato Deus um dia se manifestou em forma humana. E quando nós estivermos diante do Senhor, quando Deus criar novos céus e nova terra, nós contemplaremos o rosto de Cristo. E ao contemplar o seu rosto humano, nós saberemos que estaremos olhando para Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos desejar que o brilho do rosto de Deus resplandeça sobre nós. Por quê?
O que acontece quando alguém tem o brilho do rosto de Deus diante de si? Esse brilho é tão pujante, é tão resplandecente, é tão rico, é tão forte, é tão majestoso, que todo aquele que olhar para ele refletirá esse brilho. Quando você tem a luz do sol sobre o seu rosto, o que acontece? O seu rosto se torna mais resplandecente, o seu rosto se torna quase reluzente. Dependendo do ângulo que aquela luz se projetar sobre você, sobre os seus olhos brilharão de um modo especial. Então, é normal, é natural que quando a luz se projeta sobre algo, esse algo reflete a luz. E é exatamente esse sentimento que o salmista tem, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Como que a terra vai conhecer o caminho de Deus e a sua salvação? Porque ela vai ver a luz do rosto de Deus brilhando no rosto da sua igreja. Isso confere com as palavras de Paulo em 2 Coríntios 3,18. Ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, sem o véu, sem a venda, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transfigurados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Você lembra quando Moisés desceu do monte? Que ele ficava na presença do Senhor, o que acontecia? O seu rosto resplandecia. Saíam como chifres de luz. Essa é a ideia do hebraico. Os raios como chifrinhos de luz do rosto de Moisés. E ele falava ao povo, depois ele colocava o véu. Mas o brilho do seu rosto se desvanecia, o que era um emblema da velha aliança, uma aliança passageira. Mas na nova aliança o nosso rosto resplandece. E o salmista está antecipando isto. Observem comigo que o salmo começa então com uma súplica suave e profunda. O povo de Deus clama por graça e não por mérito, por favor e não por recompensa. Não é algo como eu quero a minha bênção. E antes de tudo ele quer a graça do Senhor. Ele sabe que Deus só vai abençoar por sua graça. Seja gracioso para conosco e nos abençoe. A primeira palavra já coloca toda a oração sobre o fundamento da graça divina. A bênção está sobre o fundamento da graça. Não há tom de exigência, mas de reverente dependência. Portanto, a bênção não é apresentada como direito humano, e sim como reflexo da bondade divina. Mas observe a fraseologia do verso 1. Por isso que você deve agora entender, da luz à missão. Deus resplandece o rosto, e o nosso rosto, refletindo a glória do Senhor, resplandece para as nações. Essa é a ideia. Mas observem comigo a fraseologia do verso 1. Ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para o grupo que está estudando sobre pregação expositiva e estudou sobre interpretação, há aí uma referência cruzada. A Escritura interpreta a Escritura. Qual é o texto ecoado aí? Qual é o texto ao qual ele faz alusão? O texto é o texto da bênção sacerdotal, Números 6, 22 a 27. E especialmente eu vou tratar dos versos 26 e 27. Era ordenado que o sacerdote, em toda festa, em todo culto, nos ritos, de um modo geral, de adoração, abençoasse o povo. E qual era a bênção sacerdotal? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa ideia é como se fosse um sorriso de Deus. Aliás, a palavra graça traz essa ideia de sorriso. É achar graça aos olhos de alguém, é fazer os olhos de alguém brilhar. Mas não há nada em nós que faça Deus sorrir.
O sorriso vem dele, do seu amor gracioso. Por isso ele diz, seja o Senhor gracioso. E o uso das formas verbais aqui, na primeira pessoa do plural, ele toma a bênção araônica e ele a usa na primeira pessoa. Porque a bênção é de Deus, através do sacerdote, para o povo. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o teu rosto. Mas aqui ele está como respondendo. Seja o Senhor gracioso para conosco. E de fato nos abençoe. E faça resplandecer o rosto sobre nós. Então, observe a forma verbal. De novo, os alunos aqui. Gramática é importante. Primeira pessoa do plural. Nos abençoe. Petição dirigida a Deus na terceira pessoa. Sugere que esse cântico é uma espécie de cântico responsivo da bênção. É possível que eles ouvissem a bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que este salmo pudesse ser usado para responder sim, que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe, e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É uma espécie de cântico responsivo. O povo está respondendo amém coletivo, a bênção sacerdotal proferida ao final da celebração. O salmista, então, pede que Deus faça resplandecer o seu rosto, ou seja, que sua presença seja favorável. O rosto de Deus brilhando sobre o seu povo é sinal de bênção. Essa é a maior bênção, poder contemplar o rosto favorável de Deus, que anuncia o seu perdão e a sua paz. Mas observe, qual é o propósito dessa luz? Qual é o propósito dessa luz que contemplamos pela fé? O verso 2 diz, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Está subentendida aqui uma frase, para que o nosso rosto brilhe, e para que proclamemos essa salvação, para que te exaltemos, e as nações vejam quem tu és. Essa declaração, irmãos, de propósito, ecoa o clamor de uma outra passagem. De novo temos passagem cruzada, Escritura interpretando a Escritura. Qual é a passagem agora? É aquela passagem em que Moisés implora pela graça e pela presença do Senhor após o pecado do bezerro de ouro. Em Êxodo 33, 13, há um diálogo, uma luta em oração entre Moisés, como mediador de aliança, e o intercessor, e o Senhor Deus. E ali ele diz, Senhor, se tu não vais caminhar conosco, não nos faça subir dessa terra. Não nos importa, ó Pai, não nos será útil ter a bênção sem o abençoador. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é em andares conosco, de sorte que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. E no verso 13, Moisés roga uma bênção especial. Ele diz, agora, Êxodo 33, 13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Que me faças saber o teu caminho. E conhecer-te-ei, para que eu ache graça aos teus olhos. Eu quero conhecer o teu caminho. O que é que o salmista faz aqui? Ele amplia o pedido, rogando a manifestação da graça divina, que essa manifestação da graça divina a Israel resulte na salvação de todas as nações, para que não só nós, Senhor, mas na terra seja conhecido o teu caminho. E em todas as nações, olha o paralelismo, a tua salvação. Conhecer o caminho de Deus equivale a conhecer a sua salvação. Então, a bênção recebida deve tornar-se bênção compartilhada. A luz que brilha sobre a igreja deve iluminar o mundo inteiro. Assim, meus irmãos, o salmista compreende que a graça recebida de Deus é missionária por natureza.
não é um dom para ser acumulado, é um feixe de luz que se expande, que reflete. O coração abençoado se torna o primeiro missionário. Porque quando Deus faz resplandecer o seu rosto sobre o seu povo, Ele o prepara ou o capacita a refletir a sua glória entre todos os povos. Então é por isso que é dar luz à missão. Senhor, abençoa-nos. Não muda. Senhor, abençoa-me. Quantas vezes você pediu uma benção? Senhor, abençoa-me, para que eu possa testemunhar aquilo que Tu fizeste na minha vida. Senhor, abençoa-me, para que as pessoas vejam a Tua salvação por meio do meu testemunho. Isso muda as nossas orações, corrige as nossas petições. Deus, quando nos abençoa, é para que reflitamos a Sua glória. Isso nos leva ao segundo ponto, então, da missão ao louvor. As nações louvam o Deus justo e soberano, como que se Deus estivesse respondendo ao salmista. Observe que ele agora parte para um desejo. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Você vai ver que esta expressão, ela se repete. E aqui você tem uma expressão meio sanduíche, usando um termo caseiro, porque o verso 3 e o 5, eles repetem o mesmo refrão, e o meio é o centro. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. No coração do salmo há um refrão, um cântico que se repete como uma resposta coral. Então, louvem-te os povos todos. Mas essa repetição não é mero artifício poético, mas é o pulsar da mensagem, a principal mensagem. A bênção divina, ela alcança o seu propósito no louvor universal. E o verso central do salmo é o verso 4, porque ele explica a razão desse louvor. Pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Ele está dizendo aqui, então, que a justiça de Deus se manifesta para as nações e ela é motivo de alegria, não de temor, para aqueles que se rendem ao governo divino. As nações que outrora andavam em trevas, agora se alegram porque o Senhor as guia com equidade. Aqui, meus irmãos, há o reconhecimento de que Deus não apenas conduz a história de Israel, mas também de todas as nações, para que o seu nome seja por elas glorificado. E o movimento litúrgico é visível. A luz da graça, versos 1 e 2, torna-se o canto de louvor, versos 3 a 5. O salmista, então, está vendo que as nações não são apenas espectadoras, mas ao ver o brilho do rosto do Senhor, por meio do testemunho do seu povo, elas se tornam participantes do coro celestial. De que maneira? O povo de Deus tornou-se arauto. O Deus que abençoa revela-se através da proclamação do seu povo como Rei justo e Pastor universal. Desse modo, a bênção de Deus sobre o seu povo é o prelúdio de um grande concerto de adoração que envolverá toda a terra. E a verdadeira bênção se consuma quando os povos louvam Deus que reina. Eu preciso já antecipar aqui, lembrar o que deveria ser óbvio para todos, que isso tudo é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até a vinda de Cristo, até a sua obra redentora, até que Ele morresse na cruz e ressuscitasse, os povos andavam cegos. O Senhor deixou os povos na sua ignorância. Somente o povo de Israel conhecia as nações e, na verdade, já tinha o propósito, como o Salmo 67 nos mostra, de proclamar, mas eles começaram a tratar a bênção como algo particular, como uma espécie de favorecimento nacional ou étnico. E é por isso que Israel foi para cativeiro. Mas quando o Senhor Jesus veio e executou a obra, o que Ele disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu agora vou julgar, eu estou na posição exaltada. E eu vou julgar todas as nações. Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, o Rei, a quem foi dada autoridade no céu e na terra, vos ordenar.
e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando o salmista diz, louvem-te os povos todos, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Isso já está acontecendo por meio do evangelho que se espalha pelo mundo. Então, a bênção de Deus sobre o seu povo, lá de Israel, era já um prelúdio de um grande concerto de adoração que envolverá toda a terra, todas as nações louvando ao Cristo, o Rei que julga as nações. E aí nós chegamos ao terceiro e último ponto, do louvor à plenitude. A bênção se espalha e toda a terra o teme. Versos 6 e 7. O salmista se encerra, o salmo se encerra com uma imagem de colheita. Veja, a terra deu o seu fruto. De novo, um tema comum dos salmos anteriores, 65 e 66, como nós já vimos. Então, é uma imagem de colheita. Isso é tão maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Porque eles estão celebrando uma bênção que, num primeiro momento, é material. Deus deu a produção abundante. E eles são ordenados a celebrar as festas da colheita, seja a festa das semanas, ou a festa dos tabernáculos, ou Pentecostes, festa das semanas ou Pentecostes, festa dos tabernáculos. Eram festas de colheita. Mas eles estão não só refletindo sobre essa bênção material, eles estão refletindo sobre o que ela representa em termos de bênção espiritual. Ele diz, a terra deu o seu fruto, verso 6, ou seja, a terra, símbolo da promessa e da fidelidade de Deus, responde à graça divina produzindo fruto. E a bênção espiritual se reflete também na bênção material. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Mas para o salmista, observe, essa colheita visível aponta para algo muito maior. A colheita das nações, a bênção não cessou, ela continuará, ela não se encerra em Israel, ela vai para todas as nações. Ele diz, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. O círculo aqui então se amplia, alcançando a totalidade da humanidade. Os confins da terra são mencionados. Nós temos aqui, então, meus irmãos, uma expressão poética da missão de Israel. O povo abençoado para ser canal de bênção de Deus ao mundo. Nessa perspectiva, há um progresso claro. Eu já trouxe até a segunda parte, mas eu vou até a terceira. Da oração por bênção no verso 1, a confirmação da oração por bênção nacional no verso 1, a confirmação da bênção mundial no verso 6. E, finalmente, a expansão da bênção, no verso 7. O Salmo termina olhando para a terra inteira. E agora reverencia o Deus de Israel. Essa terra reverencia o Deus de Israel. E nós devemos aqui observar um outro eco, que é o da aliança abrâmica. Lembra? A aliança abrâmica em Gênesis 12, versos 2 e 3, diz que o Senhor disse, de ti farei uma grande nação. Que mais? E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, ou uma outra tradução, tu serás uma bênção. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O salmista está como que dizendo, Senhor, que a aliança abrâmica se cumpra por meio de nós. Desse modo, meus irmãos, o fruto da terra, conquanto seja uma bênção material, prefigura uma bênção espiritual, que é o fruto do Evangelho. Corações transformados pela graça, rendidos à soberania divina. E a colheita do salmista é uma profecia. Pois o Deus que fez a terra frutificar, fará brotar de entre as nações uma seara de adoradores. Meus amados irmãos, que salmo maravilhoso este. Uma seara de adoradores. Essa é a dinâmica da bênção divina. Ela começa no altar, no dia santo.
mas ela termina nos confins da terra, onde o tabernáculo de Deus será erguido. Portanto, embora celebrando a bênção do Senhor sobre a terra de Israel, o Salmo lembra que ela não é para ser desfrutada de maneira egoísta, como um privilégio meramente nacional. É para ser compartilhada com todas as nações, mediante o testemunho dos feitos de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e estes também recebessem pela fé o Espírito prometido. Paulo compreende isso quando ele fala isto em Gálatas 3,14. Isso vem por meio de Cristo. O que, em princípio, então, parecia um agradecimento ordinário por bênçãos temporais, é, na verdade, um retrato poético do propósito de Deus na história. Ele abençoa o seu povo para que, por meio dele, o mundo inteiro conheça a sua salvação e o adore. Toda vez que você orar por qualquer bênção material, você precisa ter isso em mente. Se esse não for o seu propósito, ele é egoísta. Senhor, que eu passe no vestibular. Para quê, meu filho? Para que eu seja uma testemunha do Senhor lá na universidade. Para que se faça conhecer o teu caminho. Senhor, dá-me esse emprego. Para quê, meu filho? Para que eu possa devolver ao Senhor, não só o dízimo, mas ofertas e ajudar no sustento da obra do Senhor. E para que lá eu possa mostrar o verdadeiro sentido, o significado e propósito do trabalho, para que se conheça na terra o teu caminho. Senhor, eu quero casar. Para quê, minha filha? Para que, por meio de uma família temente ao Senhor, que eu possa multiplicar, ser um instrumento de multiplicação dos teus filhos, seja uma alegre mãe de filhos e possa formar missionários para a tua obra. Você precisa aprender a orar mesmo por bênçãos materiais, dessa perspectiva. E eu então trago algumas aplicações aqui, à guisa de, na verdade, uma revisão. O Salmo, eu espero que deixe você com uma compreensão mais madura da bênção divina. A bênção divina não é posse individual, igreja, é vocação missionária. Ser abençoado é ser chamado a participar do propósito de Deus no mundo. Da graça recebida, nasce a responsabilidade de torná-la conhecida. Veja a doxologia de Paulo em Efésios 1:3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos. A escolha é bênção, a eleição é bênção, mas para que ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, por meio de Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, primeiro, rapidamente, para que fique na sua mente, somos abençoados para compartilhar a bênção, que é a salvação de Deus. Não somos apenas chamados para desfrutar dos benefícios. Somos canais, irmãos, não somos reservatórios. O crente não é um reservatório, é um canal. E nós precisamos ter isso em mente. Precisamos entender que nós fomos alcançados pela graça para anunciar a salvação em Cristo a todos os povos. E a bênção, preste atenção nisso, a bênção será tanto mais desfrutada quanto mais ela for compartilhada. A bênção será tanto mais desfrutada quanto mais ela for compartilhada. Segundo, a verdadeira alegria está em ver Deus glorificado entre as nações. A verdadeira alegria, a maior alegria, está em ver Deus
glorificado entre as nações. A maior alegria do povo de Deus é ver o nome de Cristo exaltado, queridos. Quando participamos desse propósito, nós experimentamos o sentido mais profundo de sermos abençoados. Você tem pregado o Evangelho? Você tem aproveitado toda oportunidade para falar de Cristo? Não é falar genericamente sobre Deus, é falar de Cristo, da sua obra. Você tem aproveitado para falar isso na sua casa? Você fala no seu trabalho, para os seus colegas de faculdade ou de escola? Até as crianças são chamadas a falar de Cristo para os seus colegas. A verdadeira alegria está em ver Cristo glorificado entre as nações. E terceiro, o que é uma conclusão lógica, o verdadeiro louvor conduz à proclamação. Adoração e proclamação andam juntas. A missão é um desdobramento natural da adoração. Não há que separá-los, porque o coração que exulta na presença de Deus é o mesmo que se apressa a fazê-lo conhecido, fazer conhecido o seu caminho entre as nações. Quando você se alegra e se orgulha nos seus filhos, até é uma coisa para você pensar, se é o caso de fazê-lo, mas normalmente a gente faz. O que você faz? Você quer mostrar para todo mundo. Aquilo que alegra o seu coração, aquilo em que você se orgulha, você quer mostrar, mas a Bíblia diz que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se deleita em Cristo, irmãos, é movido naturalmente a proclamar o seu nome, para que ele seja glorificado. Por isso, quando o povo de Deus experimenta a luz do seu rosto, não pode permanecer em silêncio. A bênção que recebemos não se encerra em nós, ela se transforma em cântico, em testemunho. E esta é a dinâmica. A presença de Deus desperta o louvor, e o louvor impulsiona a missão. Então, a adoração autêntica é sempre missionária. Amados, lembre-se, a verdadeira bênção não é um fim, é um chamado. A graça não é mais desfrutada quando a guardamos, mas quando a espalhamos. Não é possível a luz resplandecer sobre nós sem se refletir no mundo. Jesus disse isso em Mateus 5,15. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la no alqueire, e sim no velador, e assim ilumina todos quantos se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz, que é a minha luz, diante dos homens, para que glorifiquem, os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, adoração que não se transforma em proclamação é incompleta. Talvez seja falsa. O povo verdadeiramente abençoado é o povo enviado. Louvar e testemunhar são dois atos do mesmo coração. O que se encanta com Cristo e o que quer falar dele para todo mundo. Se Deus faz resplandecer o seu rosto sobre nós, irmãos, por meio de Cristo, lembre-se, é para que por meio de nós a sua glória alcance as nações. Mas não precisa ser ir lá no fim do mundo, não. Comece no seu trabalho. Comece com seus amigos. Fale do seu Cristo, você não ama, fale dele. Você sempre fala do que está cheio o coração, fale dele. Não tenha vergonha, não se prenda. Que nossa voz não se cale, que o nosso culto não se feche em si mesmo, que o nosso louvor se converta em missão, até que toda a terra cante ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Talvez a nossa adoração seja fria. Talvez nos falte o fervor, ó Deus.
Talvez não estejamos tão encantados assim com a tua glória revelada em Cristo. Porque aquilo que nos encanta, que nos enche o coração, não pode deixar de sair pela boca. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor. E ajuda-nos a contemplar, como por espelho, a glória do nosso Senhor. Nos deleitar nele e nos empenhar para que ele seja conhecido dos nossos amigos, vizinhos, familiares e até dos nossos inimigos, ó Deus. E também entre todas as nações. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.